Você já sentiu que algumas pessoas te subestimam por ser bom demais? Já percebeu que por trás da sua calma e paciência existe uma força que poucos realmente entendem? E se eu te dissesse que essa sua essência incompreendida é, na verdade, o que mais assusta aqueles que tentam te manipular? Hoje, você vai descobrir o verdadeiro poder dos anjos da terra e por que sua presença muda tudo ao seu redor. Mas antes de continuarmos, quero que você faça 3 coisas muito importantes agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você continue recebendo conteúdos transformadores como esse. E agora, quero que você comente aqui embaixo: minha luz não pode ser apagada. Esse simples comentário não é só um gesto, é uma afirmação poderosa sobre quem você realmente é. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você vê a sua própria força. Quando se fala em anjos da terra, a maioria das pessoas imagina seres doces, de fala mansa, sempre prontos para perdoar e suportar qualquer coisa sem reclamar. Mas essa visão está longe da realidade. Os verdadeiros anjos da terra não são frágeis e ingênuos. Eles são almas poderosas, enviadas para equilibrar a balança do mundo. E isso significa que sua presença muitas vezes assusta. Não pelo que fazem, mas pelo que representam. Sua energia pura age como um espelho, refletindo verdades que muitos preferem não enxergar. E quando a verdade se torna inevitável, o desconforto surge. O que poucos entendem é que esses seres possuem um discernimento além do comum. Eles enxergam intenções antes mesmo que sejam verbalizadas. Sentem energias sem que uma única palavra precise ser dita. Isso os torna imunes a manipulações e jogos emocionais, o que, por si só, já é um pesadelo para aqueles que vivem de enganação. Pessoas acostumadas a controlar os outros percebem, tarde demais, que suas táticas não funcionam com os anjos da terra, e então o medo surge. Mas o mais assustador de tudo, eles não precisam levantar a voz, ameaçar ou reagir com violência. Basta estarem ali, firmes, inabaláveis, e a energia ao redor começa a mudar. Quem tem algo a esconder sente um desconforto crescente, como se estivesse sendo desmascarado sem que uma única palavra fosse dita. Eles esperavam um anjo doce e submisso, mas encontraram algo muito maior, uma força celestial que não pode ser dobrada. Há algo profundamente inquietante em alguém que escolhe a bondade mesmo tendo a força para destruir. O verdadeiro anjo da terra não é gentil porque precisa ser, mas porque decide ser. Ele sabe que poderia esmagar aqueles que tentam prejudicá-lo, mas escolhe a compaixão. E essa escolha consciente o torna ainda mais poderoso. Quem confunde essa bondade com fraqueza comete um erro fatal. Muitos acreditam que alguém bondoso pode ser facilmente enganado ou manipulado. Tentam testar os limites, jogam com as emoções, criam situações para ver até onde podem ir. Mas quando um anjo da terra decide que chega, a mudança é brutal. Sem gritos, sem ódio, sem vingança, apenas um silêncio absoluto que corta como uma lâmina. A ausência de reação já é a maior resposta. O que antes era uma presença acolhedora se torna uma muralha impenetrável, e aqueles que abusaram de sua bondade se veem presos do lado de fora, incapazes de voltar. E então vem o medo. Porque se um ser tão compassivo decidiu se afastar, significa que o erro foi grande demais para ser corrigido. Eles perdem o acesso ao coração mais puro que já tiveram, e essa é a maior punição de todas, pois não há castigo maior do que perceber que um anjo virou as costas e que nunca mais olhará para trás. O que diferencia um anjo da terra de qualquer outra pessoa não é apenas a bondade, mas a resistência emocional. Eles podem suportar ofensas, traições e até ataques diretos sem perder sua essência. Mas isso não significa que aceitarão tudo para sempre.
Existe um ponto onde a paciência se esgota, e quem cruza essa linha sente o peso do próprio erro. Ao contrário do que muitos pensam, eles não explodem em raiva ou vingança. Eles simplesmente desaparecem emocionalmente. E essa é a reação mais assustadora de todas. A pessoa que antes oferecia um coração aberto e um ombro para apoiar, agora se torna distante, inatingível. Sua expressão muda. Seu olhar se torna vazio para aqueles que o traíram. Eles não desejam o mal, mas também não perdem mais tempo com quem não merece. E então surge o choque. Aqueles que antes se aproveitavam de sua paciência percebem que perderam algo que jamais poderão recuperar. Não há segunda chance, não há explicações. Apenas um silêncio profundo, um vazio que se torna um lembrete constante de que não se deve testar os limites de um anjo da terra. Pois quando eles decidem ir embora, o fazem com uma certeza absoluta e nunca mais voltam. Há algo quase sobrenatural na forma como um anjo da terra percebe o mundo. Eles enxergam o que ninguém mais vê. Conseguem captar mentiras mesmo antes de serem ditas. Sentem intenções ocultas no ar, como se fossem códigos invisíveis entregando as verdadeiras motivações das pessoas. Isso os torna imunes às manipulações mais sofisticadas. Pessoas que vivem de enganação, ilusão e jogos psicológicos sentem um incômodo imediato ao estar perto de um anjo da terra. É como se estivessem sendo lidos por dentro, suas máscaras caindo sem que nada precisasse ser dito. A presença desses seres expõe verdades que muitos tentam esconder até de si mesmos, e isso cria um pânico interno nos manipuladores. Eles sentem que perderam o controle da situação sem sequer saber como. Mas o mais impressionante é que o anjo da terra não precisa revelar nada do que vê. Ele apenas sabe, e esse simples conhecimento é o suficiente para desarmar qualquer tentativa de engano. Quem ousa testar sua percepção rapidamente percebe que está jogando um jogo que já perdeu antes mesmo de começar. Um erro comum das pessoas é acreditar que alguém bom nunca saberá impor limites, que a paciência infinita significa permissão para abusos e desrespeitos. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. A bondade de um anjo da terra é imensa, mas também tem fronteiras bem definidas, e quem ousa cruzá-las descobre rapidamente o que isso significa. Esses seres não gritam, não imploram, não tentam convencer ninguém a mudar. Eles simplesmente fecham as portas, sem drama, sem explicações longas. Apenas encerram o ciclo. E é nesse momento que muitos percebem o erro que cometeram. Eles esperavam encontrar uma vítima fácil, alguém que perdoaria tudo infinitamente. Mas, em vez disso, se deparam com uma força que não pode ser dobrada. O choque é imediato. Quando um anjo da terra decide que não há mais nada a ser feito, não há volta. Aqueles que passaram dos limites descobrem que a maior punição não é o ódio, mas a indiferença. O que antes era um lar seguro se torna um vazio inatingível. E essa é uma lição que ninguém esquece. O silêncio de um anjo da terra carrega um peso que poucos conseguem suportar. Ele não precisa levantar a voz, fazer ameaças ou exigir respeito. Sua simples presença já basta para mudar a energia de um ambiente. É como se, ao entrar em um lugar, um campo invisível se formasse ao redor, impondo ordem sem que nada precise ser dito. Quem tem a consciência pesada sente esse impacto de forma instantânea. Um incômodo que cresce no peito, uma ansiedade sem explicação, um nervosismo que não pode ser disfarçado. Isso acontece porque os anjos da terra carregam dentro de si uma luz tão intensa que expõe tudo ao redor, inclusive as sombras que muitos tentam esconder. Aqueles que vivem de mentiras, manipulações e jogos sujos sentem como se estivessem sendo observados, mesmo que ninguém os encare diretamente. É um desconforto que vem de dentro, um medo que se instala sem motivo aparente.
Eles não entendem como, mas sabem que estão diante de alguém que vê através deles, e essa ideia é insuportável. Mas o mais assustador de tudo, o anjo da terra não precisa fazer nada para causar esse impacto. Sua força está na serenidade, na paz inabalável que carrega. E é exatamente isso que desestabiliza aqueles que vivem no caos. Eles percebem, tarde demais, que não têm o controle da situação, que pela primeira vez são eles que estão sob a mira de algo muito maior do que imaginavam. Muitos tentam, poucos conseguem, e todos se arrependem. Aqueles que acreditam que podem enganar, manipular ou usar um anjo da terra para seus próprios interesses, logo descobrem que jogaram um jogo perigoso e que já começaram perdendo. Isso porque esses seres não apenas enxergam além das aparências, mas também têm um mecanismo interno de proteção que os impede de serem enganados por muito tempo. No início, o manipulador pode até achar que está no controle. Ele usa palavras bonitas, constrói armadilhas emocionais, tenta puxar as cordas para fazer com que o anjo da terra reaja da maneira que deseja. Mas, sem que perceba, o jogo vira. Lentamente, sua influência começa a se desfazer. O anjo da terra percebe o que está acontecendo, mas não reage com raiva. Apenas observa, esperando o momento certo. E então, quando o manipulador menos espera, o ciclo se encerra. É como um truque de mágica ao contrário. O manipulador pensava que tinha o poder, mas no final percebe que quem sempre esteve no controle foi o anjo da terra. Ele não grita, não se vinga, não pede explicações. Apenas fecha a porta e nunca mais a abre. E é aí que o manipulador percebe o que realmente perdeu. Não apenas o acesso a um ser de luz, mas também a oportunidade de mudar. Pois quando um anjo da terra vai embora, leva consigo sua energia e deixa apenas o vazio para trás. Existe uma ideia errada de que perdoar significa esquecer. Mas um anjo da terra não opera dessa forma. Ele perdoa não porque é ingênuo, mas porque não quer carregar pesos desnecessários. Ele sabe que a raiva destrói por dentro, que o ressentimento corrói a alma. Então ele solta o passado, mas nunca ignora a lição aprendida. E é exatamente isso que desarma aqueles que tentaram prejudicá-lo. Aqueles que o traíram acreditam que podem voltar, que bastará um pedido de desculpas para que tudo seja como antes. Mas o que eles não entendem é que um anjo da terra jamais dá a mesma chance duas vezes para quem desperdiçou a primeira. O perdão foi dado, mas a porta foi fechada para sempre. E não há nada mais assustador para alguém acostumado a abusar da bondade dos outros do que perceber que perdeu o acesso para sempre. O verdadeiro impacto do erro cometido vem quando o manipulador percebe que não há mais volta. O anjo da terra segue em frente, sem rancor, sem ódio, mas também sem permitir que a mesma pessoa o machuque duas vezes. E essa indiferença, essa certeza absoluta, é o que mais assusta. Pois quando um anjo da terra decide seguir seu caminho, ele nunca mais olha para trás. Vivemos em um mundo onde muitos acreditam que força é sinônimo de agressividade, gritos ou demonstrações exageradas de poder. Mas os anjos da terra provam o contrário. Eles não precisam se exibir para serem fortes. Sua presença fala por si só. Eles não intimidam com ameaças, mas com a serenidade de quem sabe exatamente quem é. Essa força silenciosa é o que mais assusta. Quem tenta derrubá-los descobre que eles simplesmente não caem. Podem ser atacados, traídos, subestimados, mas nunca quebrados. E isso confunde e aterroriza aqueles que acreditavam que poderiam manipulá-los. Como alguém pode ser tão inabalável? Como alguém pode seguir em frente sem precisar de vingança? A resposta é simples: eles não se alimentam do caos. Seu poder não vem da necessidade de provar nada a ninguém, mas da certeza absoluta de que sua luz fala por si só. Eles não precisam brigar por espaço,
porque já nasceram para ocupar o lugar que lhes pertence. E isso é algo que o mundo nunca está preparado para enfrentar. O maior pesadelo de qualquer manipulador é alguém que não pode ser controlado. Alguém que não se curva, que não cede, que não se deixa levar por chantagens emocionais ou jogos psicológicos. E esse é exatamente o caso dos anjos da terra. Eles não têm medo de perder, porque entendem que nada neste mundo é permanente. Quando alguém tenta controlá-los, encontra um obstáculo intransponível, a liberdade absoluta de quem não tem amarras. Eles não estão presos a status, bens materiais ou validação externa. Eles sabem quem são e não precisam da aprovação de ninguém para existir. E essa independência, essa segurança inabalável, destrói qualquer tentativa de manipulá-los. O verdadeiro segredo de sua força está na capacidade de andar sozinho, sem sentir solidão. Eles não precisam de muletas emocionais, não se apegam ao que não faz bem. E aqueles que tentam prendê-los percebem, tarde demais, que não há correntes que possam segurar um espírito que nasceu para ser livre. Há algo inexplicável na presença de um anjo da terra. Eles não precisam dizer nada, não precisam fazer grandes gestos. Apenas estar ali já muda tudo. Pessoas ao redor começam a agir de forma diferente. Algumas se sentem inspiradas, outras ficam desconfortáveis sem nem saber o motivo. Isso acontece porque sua energia é forte demais para ser ignorada. Eles trazem luz para onde vão, e essa luz revela verdades ocultas, expõe sombras que preferiam permanecer escondidas. Para aqueles que vivem na mentira, na manipulação ou no jogo de aparências, a presença de um anjo da terra é quase insuportável. Eles sentem como se estivessem sendo observados, como se sua verdadeira essência estivesse exposta, mesmo sem que o anjo tenha dito uma única palavra. É um reflexo natural da pureza que carregam. Eles fazem com que os outros enxerguem a si mesmos com mais clareza. E nem todos estão preparados para isso. Mas o mais incrível é que eles não buscam atenção. Não tentam mudar ninguém à força. Eles apenas existem, e sua existência já é suficiente para transformar um ambiente inteiro. Aqueles que estão alinhados com a verdade se sentem bem perto deles. Mas aqueles que vivem no engano, esses se sentem ameaçados sem que uma única palavra precise ser dita. O que dá medo em um anjo da terra não é o que ele pode fazer, mas o que ele pode suportar. Ele não teme perdas, não teme mudanças, não se apega ao que é passageiro. Isso o torna intocável, porque não há nada que possa ser tirado dele que realmente o destrua. Muitas pessoas vivem presas ao medo, medo de perder alguém, medo de ficar sozinhas, medo de serem rejeitadas. Esse medo as torna vulneráveis, fáceis de manipular. Mas um anjo da terra opera de uma maneira diferente. Ele entende que tudo na vida tem um ciclo, que algumas pessoas entram e saem, que algumas oportunidades vêm e vão. E por isso, ele não luta para segurar aquilo que precisa partir. Essa liberdade emocional o torna impossível de controlar. Quem tenta segurá-lo descobre, tarde demais, que ele já aprendeu a voar sozinho. Ele não precisa de correntes, de promessas falsas, de apegos vazios. E essa independência, essa força que não se curva, faz com que aqueles que tentam prendê-lo percebam o inevitável. Não há nada que possam oferecer que o faça se submeter. O erro mais grave que alguém pode cometer com um anjo da terra é achar que ele sempre estará ali, não importa o que aconteça, que ele perdoará infinitamente, que nunca irá embora. Mas essa é uma ilusão perigosa, pois quando ele decide que chega, não há segunda chance. No início, ele suportará muito. Tentará entender, dará oportunidades, oferecerá o benefício da dúvida. Mas se perceber que está sendo desvalorizado, enganado ou tratado como algo garantido, sua decisão será definitiva e não haverá discussões, não haverá despedidas dramáticas. Apenas um silêncio absoluto e a certeza de que ele nunca mais voltará.
Essa é a lição que muitos aprendem tarde demais. Eles achavam que poderiam testar seus limites, que poderiam ir longe demais e depois simplesmente pedir desculpas. Mas quando o anjo da terra fecha a porta, ele não abre novamente, e essa é a punição mais silenciosa e dolorosa de todas. Muitos acreditam que amor incondicional significa aceitar qualquer coisa, suportar qualquer tipo de comportamento. Mas os anjos da terra sabem que o amor verdadeiro tem limites. Eles amam com todo o coração, mas isso não significa que permitem desrespeito, manipulação ou abuso. O amor deles é raro, profundo e transformador. Quem tem acesso a esse amor sente algo que nunca experimentou antes. Uma conexão pura, sem jogos, sem segundas intenções. Mas essa conexão só existe enquanto houver respeito. No momento em que alguém tenta tirar proveito, o anjo da terra fecha o coração. E o mais chocante, ele faz isso sem ódio, sem rancor. Apenas decide que não há mais espaço para quem não sabe valorizar o que recebeu. Muitos só percebem tarde demais o que perderam. E então tentam voltar, tentam pedir mais uma chance. Mas já é tarde. O amor ainda existe, mas a porta para acessá-lo está trancada para sempre. No final, a maior força de um anjo da terra não está no que ele faz, mas no que ele representa. Ele é a prova viva de que a bondade não é fraqueza, de que a compaixão não significa submissão, de que a luz pode ser tão poderosa quanto a escuridão, e muitas vezes ainda mais assustadora. Os anjos da terra desafiam as regras do mundo. Eles não podem ser comprados, não podem ser manipulados, não podem ser controlados. Sua presença traz clareza, revela mentiras, expõe verdades. E isso os torna perigosos para aqueles que preferem viver no engano. Mas a verdade é que os anjos da terra não estão aqui para agradar ninguém. Eles vieram para cumprir uma missão e, no caminho, aqueles que tentam testá-los descobrem da pior forma possível que não há nada mais inquebrável do que uma alma que conhece seu próprio valor.